Olá, sejam bem-vindos ao Valor Humano, podcast que conecta histórias, conhecimento e inovação na área da saúde. Hoje o assunto é cirurgia robótica, uma das maiores revoluções tecnológicas da medicina moderna e que já é uma realidade consolidada em Cascavel. Nosso convidado é o Dr. Univaldo Sagaz, cirurgião altamente reconhecido, pioneiro no uso da tecnologia robótica em procedimentos cirúrgicos na região e que acaba de retornar da França, onde participou do Congresso Mundial de Cirurgia Robótica. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo. Então andou passeando em Estrasburgo, é isso? Exatamente. Mas muito boa viagem, um evento maravilhoso, inovador, assim, de uma repercussão gigantesca para o nosso mundo da cirurgia, né? Muito bom. Doutor Sagaz, como é que a cirurgia robótica entrou na sua vida profissional? É uma evolução natural da tecnologia, né? Quando surgiu a robótica nos Estados Unidos, eu já me empolguei e fui atrás. E quando veio o primeiro robô no Brasil, ali no Sírio, libanês, eu fiz o primeiro curso e sempre estive junto ao robô. Eu lutei muito para que o robô viesse o quanto mais cedo para Cascavel e graças a Deus hoje no Hospital São Lucas nós temos robô, mas eu nunca deixei de acompanhar essa tecnologia, que é uma tecnologia revolucionária, né? É uma tecnologia que melhora o perfil nosso, né? O que a gente lá atrás a gente tinha que fazer com as nossas mãos, com nossos olhos, com a laparoscopia já veio com aquelas imagens de vídeo, de aquelas imagens fantásticas, que o aparelho entra dentro da cavidade e a gente não precisava mais entrar dentro do abdômen para resolver, a gente resolvia de fora. E agora com o robô, né, agora tem além da toda a tecnologia robótica, inteligência artificial, né, tem o acoplamento de todas as tecnologias num local só. O cirurgião, ele faz a cirurgia, ele auxilia, ele que controla a câmera, então ele tem um controle total da cirurgia. O auxiliar do cirurgião, ele tem que ser muito bem treinado. E graças a Deus nós temos uma equipe muito fantástica. Mas o cirurgião é que tem que... isso, e ele às vezes comanda o anestesista e o auxiliar. E no robô ele comanda a si próprio, então ele tem que assumir os acertos e os seus equívocos, né? Então, Tá certo. Mas essa margem diminui muito também, né? exato. Devido à precisão robótica, né? Nossa, é fantástico, porque a imagem, a articulação, a precisão, os movimentos, né? É muito preciso. O cirurgião com experiência, com habilidade, né, com conhecimento, ele vai assim, fazer com muito mais capricho, com muito mais qualidade e também vai ter uma vida mais longa de cirurgião e um conforto de cirurgia, né? Você operar no robô, você opera sentado, assim, sem a necessidade de ficar de pé, fazendo aquelas posições difíceis. O robô facilita ergometricamente demais, né? Então, você termina uma cirurgia de muitas horas, muito mais, assim, uma performance muito melhor. Porque é igual um jogador de futebol, né? Chega na prorrogação, no final do segundo tempo, talvez ele caia de rendimento. E o robô permite que a gente mantenha, né, um nível assim em toda a cirurgia, mesmo que seja longa, porque tem chance também de dar uma descansada, né? Às vezes tomar uma água, sem aquela necessidade de trocar todo o equipamento que é importante na cirurgia, que você antisséptico, né? De infecção. Então, tudo é facilitado, né? Verdade. Bom, o senhor está falando aí, o que o senhor diz aí representa muito a cirurgia robótica na medicina moderna, né? O senhor poderia falar para a gente um pouquinho quais são os avanços mais significativos que o senhor destacaria nos últimos anos? O senhor falou aí que logo que surgiu o primeiro robô nos Estados Unidos, o senhor já se empolgou, né? Quando chegou aqui no Brasil, no Sírio-Libanês, o senhor foi fazer o curso, né? De lá para cá, né? O que tem de diferente? O que tem de moderno? Como é que ficou essa questão da indústria robótica também, né? A gente ouve falar no Da Vinci, né? Aí ele tem as versões mais atuais também.
E o que tem além do Da Vinci, doutor Sagai? Quando nós falamos do Da Vinci, né, foi o primeiro robô que Uhum. surgiu nos Estados Unidos. É, e o robô foi maravilhoso, mas os Estados Unidos usou uma estratégia, a Intuitive, que eu acho que não foi legal assim para o desenvolvimento do robô, porque eles mantiveram a patente do robô durante 20 anos. Então só eles puderam desenvolver o robô. Uhum. Mas nesse período, assim, próximo de vencer as patentes, né, lógico, todo mundo já sabia que o robô seria a tecnologia da cirurgia difíceis, né, das Certo. cirurgias mais Uhum. complexas. E o mundo já se preparou para isso, né? Então, a questão de uns 2, 3 anos que caiu a patente, o mundo já estava preparado com os robôs novos. E isso bastava só que as pessoas conhecessem esse robô e começassem a utilizá-lo para ver a qualidade dele e comparar com o Da Vinci, que é a nossa referência. Certo. E nesse sentido, o Japão, a China principalmente, a Europa, a Coreia, todos desenvolveram robôs maravilhosos. Então, hoje nós temos uma competição muito interessante, muito legal. E alguns com perfis diferentes, né? O robô Da Vinci ele tem um esqueleto, e hoje tem multimodular, com algumas tecnologias que o Da Vinci não tem, né? Então, nós temos várias opções. E o mais incrível, Soraya, é que está desenvolvendo mini robôs, né? Mais de 100 robôs. Então, hoje, nesse congresso de robótica, a gente viu robô operando o cérebro, os olhos, a garganta, cirurgia plástica, né? Hérnias, né? Não é só abdômen, próstata, que foi o Que é o pioneiro, habitual, né? o Que a gente habitual. começa a pensar em robótica Exatamente. Então, nessas single especialidades. port, só com um furinho na barriga e o robô entra lá dentro e espalha suas mãos, seus braços lá Que dentro coisa por incrível. um orifício só, um orifício único, né? Essa é a questão, assim, muito interessante e já está em prática isso, né? E se nós formos pensar e explorar um pouquinho essa tua visita a Estrasburgo recentemente, né, o senhor esteve com mais 2 médicos do Centro Médico Gastroclínica, né? Sim, o Dr. Vitor Sagai e o Dr. Luiz Gustavo, Muito né? bem. São cirurgiões É, jovens, né? aham. Porque eu levei os jovens porque a tecnologia é de jovens e esse mundo vai ser para eles. O que eu tenho a mais que eles? Experiência, um pouco mais de conhecimento, Uhum. mas eles têm um conhecimento na máquina e eu preciso passar o conhecimento da medicina e eles que vão no futuro tocar esse desafio, né? Sem dúvida. Então, o senhor veio com tudo isso muito fresco ainda na memória, né? Essas experiências todas que vocês tiveram lá. E quais são os principais diferenciais, doutor Sagai, da cirurgia robótica, como ela está hoje, em comparação com as cirurgias tradicionais ou laparoscópicas? Vamos falar das laparoscópicas, que ainda tem um resultado muito bom, né? A gente não pode deixar de falar nesse tipo de cirurgia, que foi uma revolução, né, no momento em que as tradicionais eram realizadas, e elas vieram para mudar muita coisa, em termos de recuperação do paciente, na dinâmica da cirurgia, no resultado também, né? Queria que o senhor fizesse um pouco, um comparativo aí entre as duas modalidades. Nós estamos numa região agrícola, né? Uhum. Então, para as pessoas, assim, não é só profissionais que a gente está falando para a Para todo população. tipo de público, Isso, né? tá? Muitos pacientes Então, também. Uhum. as pessoas agrícolas, né? Eu já fui agricultor. Uhum. E eu já tive trator, plantadeira, né? Areia cá, gradiei, Uhum. e com aquelas plantadeiras, tudo no sol, tal, com aqueles tratorzinhos. É, então, esses equipamentos, isso foi uma revolução quando a gente fazia a plantação com as mãos, Uhum. com a enxada e botava a semente, e esse foi o surgimento da agricultura. Depois Uhum. veio as máquinas, e Certo. essas máquinas revolucionaram. Eu trabalhei com essa máquina, colhia, né? Mas Uhum. era sacrificado, era difícil e era meio incerto, dependia Uhum. muito é, do,
né, de todos os, né, da máquina, do profissional que estava trabalhando, da época e tal. E hoje não. Hoje, desde o pré-plantio, que você já sabe o clima, quando você vai chover, você já prepara a semente, você já prepara equipamento. Hoje você tem GPS, Já tem o tal, drone lá para computador, ajudar, né? drone, Verdade. tudo bem programado, bem estudado, e você já vai com um projeto pronto para a cirurgia, com todos os exames ao seu alcance, né? Todos os materiais que você precisa ao seu alcance, porque você tem um diagnóstico já preciso, e a função das suas mãos, que você que lida com as pinças que tem dentro do abdômen. Mas a tua mão pode, às vezes, fazer um movimento um pouquinho maior, às vezes tremer um pouquinho, essas coisas. E o robô, ele tem um sensor que ele molda isso aí. Ele tira esses pequenos detalhes. E tem cirurgias que é questão de milímetro, é questão de precisão. A cirurgia, enquanto mais perfeita, mais correta, melhor o resultado. E o robô vem dar essa fineza para a gente, essa visão, esse movimento, essa amplitude, e você vê com uma imagem assim como se fosse uma lupa, né? Um binóculo, uma coisa fantástica. Então você entra dentro do abdômen, você aproxima assim os órgãos, os pontos, o tecido nos seus olhos. Então aquilo te dá uma segurança assim, o que você está fazendo. Você tem, né, os detalhamentos. Então, cirurgias com câncer, uma cirurgia que você está perto de um vaso, que pode dar uma hemorragia, você vai fazer com mais carinho, com mais precisão, com menos trauma. Então, isso aí tem mostrado cada vez mais que o resultado, né, cada vez mais está sendo melhor. Em quais especialidades cirúrgicas essa tecnologia robótica tem se mostrado mais promissora, doutor Sagaz? O senhor falou há pouco aí que até então você falava muito na cirurgia de abdômen, né? E agora o senhor está contando novidades diferentes. O que o senhor pode falar para a gente com relação a isso? Olha, qualquer tipo de cirurgia. Qualquer tipo de cirurgia, o robô é possível, e em muitas cirurgias, coisas que eu tinha dúvida se seria melhor ou não. O robô tá assim, convencendo rapidamente que é melhor. Por exemplo? Por exemplo, uma hérnia abdominal. Certo. Uma hérnia incisional, onde a pessoa tem um corte, uma cirurgia antiga e formou uma hérnia. Tem ali, parece que é muito mais fácil fazer um acesso de fora para dentro, porque a hérnia está protrusa para fora, está dentro dos seus olhos, das suas mãos, né? Então você fala, nossa, é muito mais fácil você operar aqui, tá? E o robô tem mostrado que se operar por dentro do abdômen e dissecar todos os tecidos, botar uma malha adequada, uma tela adequada, e dar um ponto por dentro, sem traumatizar a pele, o resultado, às vezes, é melhor, tanto em resultado de recidiva, de complicações, quanto resultado estético também, e principalmente no quadro de sofrimento do paciente, né? Quando você corta a pele, queira ou não, é uma dor, é uma fonte de infecção, é uma fonte de sangramento. Então, muitas coisas estão mudando, viu? Então, eu só estou dando um exemplo das hérnias, né? Mas, por exemplo, hoje, a cirurgia geral, a ginecológica, não é só a urológica, né? A cirurgia torácica, né? Já não tem dúvida. O robô veio para mudar o resultado, né? Para ajudar os profissionais. E na cirurgia plástica, oftalmológica, otorrino, de garganta, né? De tireoide, o robô já chegou. E com certeza são coisas tão delicadas, são coisas tão finas, que o robô vai ajudar muito na precisão, porque as cirurgias oftalmológicas, neurológicas, existem cirurgiões que se diferenciam de outros pela sua precisão, pela sua habilidade. Você imagina um robô ser preciso e habilidoso, potencializa tudo isso, como um, né, grande cirurgião. Então, vai melhorar o resultado de todos os cirurgiões que têm um conhecimento, experiência, mas não tem aquela... Às vezes tem alguma dificuldade física ou técnica, e isso o robô vai ajudar.
Incrível, doutor Sagai. Já que o senhor está falando dessa potencialização da precisão robótica, né, com relação ao que já é bom, que é a habilidade do cirurgião, aquele cirurgião que é detalhista, que é cuidadoso, esses mini robôs que o senhor falou, qual que seria a especificidade dele? Para que tipo de cirurgia se destinaria? Para esse tipo de cirurgia que o senhor comentou? Olha, por exemplo, para o joelho, para o quadril, né? Para os olhos, para a garganta, neurológico, vai ser robôs específicos, são mini robôs. É para aquela cirurgia ou aquele órgão, aquele robô vai ser adequado para aquilo. Então, é um mundo aberto, né? Eu não tenho dúvida assim que o robô vai ser para tudo e vai ajudar em tudo. Tá? O problema é o custo, é outras coisas que a gente tem que discutir, mas a essência do robô e outra coisa, os robôs de hoje ainda é um robô arcaico em relação ao que está por vir. É uma coisa assim incrível. Nós vamos ver daqui 5 anos que a tecnologia vai mudar tanto, as coisas vão mudar tanto que se a gente num piscar de olho, a gente vai estar assim, assustado quando abrir os olhos e ver o quanto mudou. Aquilo que a gente hoje já considera, nossa, né? Aquela tecnologia toda vai ficar obsoleta, né? Você lembra do celular que era? Sim, um tijolo. Não, hoje tem um computador dentro, né? Sim. O robô. Hoje nós temos o Da Vinci, que é um robôzão mesmo, grandão, assim, com aqueles braços enormes. Sim. Olha, daqui a algum tempo... Ele ocupa um bom espaço dentro do centro cirúrgico, né, doutor Sagai? Então, é difícil. Eu já antevendo assim, o que eu acho, né, que eu prevejo. É um robô que precisa de uma sala maior. Ele tem um dock, que se a gente não for preciso... O dock o que é? É a aproximação do robô junto ao paciente. Certo. Onde você vai colocar o braço, a posição, os orifícios, que chama trocáter e tal. Então... Isso aí hoje, às vezes, uma colocação pode ajudar ou dificultar a cirurgia pelo tamanho. No futuro, isso vai ser superado rapidamente pela tecnologia, né? Então, os computadores com diagnóstico vai falar, olha, melhor você fazer aqui... Já tem as imagens, já tem o tamanho do paciente, a característica do abdômen. A resposta vai ser muito mais rápida. Lógico, né? Isso vai ser superado. Doutor Sagai, como é que está estruturado, já que o senhor está falando de tudo isso, como é que está estruturado o serviço da cirurgia robótica aqui em Cascavel? Olha, Cascavel, graças a Deus, nós temos assim um conjunto de situações assim que transformou Cascavel num grande centro médico. E isso é só o início, porque pelo perfil de Cascavel, pelos médicos que tem, pelas clínicas que tem, pelas universidades que tem, pelos hospitais que tem. Uma cultura médica muito forte. E pelos empresários, pelo jeitão da população de Cascavel. Cascavel, o agricultor, o comerciante, os empresários, os médicos, os operários, todos têm um perfil assim que me chama a atenção porque é diferente. Por isso que Cascavel, em 20 anos de última região do Paraná, transformou na segunda melhor cidade do Brasil, não só do Paraná. Entendeu? Então, tudo isso vem contribuindo para isso, né? A gente cabe assim, um elogio, uma gratidão muito forte ao Hospital São Lucas, né? A família Gurgas criou um case, um hospital fantástico, com equipamento fantástico, uma modernidade fantástica, né? Que vai melhorar muito mais com os investimentos que estão fazendo. Tem atrás uma universidade, né? O nosso exemplo da nossa clínica, o centro médico, é reconhecido no Brasil inteiro como um case, né? Hoje vem colegas de todo o Brasil para conhecer como a gente criou uma estrutura tão completa, complexa e qualificada, né? Então, e outras clínicas, eu não vou citar todas, mas tem várias clínicas, vários centros de diagnóstico, laboratórios que fortalecem, né? Então, e o nosso empresariado, o nosso governo aqui, a prefeitura também tem agido
com muita sabedoria nessa área, né? Doutor Sagai, tem a questão também do profissional, né? O valor humano. Quais os requisitos para que um cirurgião atue com robótica, né? Existe uma certificação ou um processo rigoroso de treinamento? Como é que é? Existe uns degraus para a gente chegar até o robô e ser certificado, né? Então, o robô ele tem um protocolo extremamente rigoroso e válido e correto. Na minha Certo. opinião, para que um colega chegue a utilizar um robô, ele tem que ter uma bagagem anterior, retrógrada, muito forte, né? Então, o cirurgião, na área dele, ele tem que ser um expert, tem que ter uma capacidade cirúrgica tanto aberta e de preferência com a laparoscopia para ele migrar na robótica. Não é obrigatório fazer a laparoscopia, mas quem faz laparoscopia ajuda demais. E o conhecimento, porque o robô ele vai maximizar o que o colega faz. Se o colega opera uma indicação cirúrgica equivocada, o robô vai fazer uma cirurgia equivocada, né? Então, e esse controle, a empresa que criou o Da Vinci, eles têm. Então, um colega que tem muitas complicações, faz cirurgias assim que não tem um resultado legal, essas pessoas são cobradas. Existe um controle de qualidade do profissional também. E às vezes exige um retreinamento. Certo. E tem colegas que mesmo treinando, retreinando, não consegue A certificação. a certificação. E outro problema, outra barreira é o custo da certificação. É um valor alto, um custo alto. É um valor e uma investimento, dedicação, né? e um processo bem complexo. Dura normalmente em quanto tempo? Qual que é o período aí? Hoje está mais curto, mas existe um treinamento teórico, um treinamento de simulador e um treinamento prático. Esse prático que o colega que vai operar, ele tem que ter um próctor numa instituição reconhecida com certificado, ele tem que ir lá e operar junto de um professor, de um próctor, e esse professor vai ver se ele sabe operar, se ele sabe indicar e o resultado, e ele tem que fazer no mínimo 10 cirurgias nessa instituição, com esses treinamentos. E depois, se ele tiver o robô na sua cidade e tal, também o próctor vai lá e acompanhar as primeiras cirurgias para que depois ele tenha a liberdade de realizar a cirurgia individualmente. E o senhor considera que ainda existe uma curva de aprendizado significativa para os profissionais da área, doutor Sagai? Isso todas as modalidades têm essa necessidade de treinamento, né? E no robô eu acho que de todos os treinamentos que a gente passa, acho que é o mais rigoroso e o mais correto. Porque se todas as novidades fossem feitas de uma maneira bem treinada e qualificar pessoas com alto nível já de conhecimento e habilidade, o resultado para a população seria bem melhor, né? Doutor Sagai, quais têm sido os principais desafios, assim, na sua visão? A sua visão não é só do cirurgião, o senhor é um homem empreendedor também, o senhor tem uma visão diferente. A gente conversando e conhecendo o senhor um pouco mais, a gente percebe isso, né? Quais têm sido os principais desafios para implementar e expandir o uso da cirurgia robótica no nosso contexto regional? São várias limitações, né? Assim, ao meu ver, é o custo do robô, né? Por só ter um robô, agora que está chegando outros robôs, chegaram alguns robôs que a diferença de qualidade fez com que ele não vingasse, mas agora está chegando robôs assim de alta qualidade, né? Então, num hospital médio, um hospital pequeno, não tem condições de implantar o robô, por causa do custo, não só do equipamento, mas da manutenção, né? As pinças, a manutenção do robô é muito, muito alto, né?
E o treinamento dos profissionais também no Brasil é muito difícil, complexo. E as pessoas do interior têm muito mais dificuldade de locomoção, de arrumar pacientes e tal. E outro problema que eu vejo é cultural, né? Assim, um grande limite é que os médicos do Brasil ainda não estão acreditando no robô e não estão assumindo. E a população também ainda não sabe das vantagens do robô, né? E acha que é muito caro e que o custo-benefício não justifica o seu investimento no custo do robô, né? Tanto nos hospitais, como médico, como cliente. Então, por isso que o Brasil ainda tem muito pouca cirurgia de robô, né? Poucas, só em grandes centros, em grandes hospitais. Cascavel hoje está posicionado como um grande centro e um grande hospital, mas essas são as maiores dificuldades, né? E esse convencimento de tanto profissionais, hospitais e principalmente o paciente. Quanto mais paciente operar, mais movimento, mais vai diminuir o custo, né? E mais vai trazer os benefícios da cirurgia robótica. Em termos regionais, vencidos esses desafios, né? O senhor acha que tem espaço para ampliação dessa tecnologia em outras áreas médicas aqui de Cascavel? Sim. Bom, o robô, rapidamente nós vamos ter que colocar mais robô em Cascavel, tá? Na área abdominal, já tem o robô ortopédico, já chegou, São Lucas, e daqui a algum tempo vai chegar esses mini robôs com custo menor para várias áreas, né? Então, isso você vai me entrevistar daqui 5 anos. Você vai ver que a realidade vai ser totalmente diferente. Talvez daqui 2 anos já Talvez a gente até vê. encurte esse tempo, né? Exatamente. E os cirurgiões modernos, os cirurgiões novos, assim, que aderirem ao robô, com certeza vai ter, assim, um resultado diferente. O senhor dialoga muito com empresários do setor de saúde, passeia muito bem por essas áreas, né, além da medicina. E de que forma se pode preparar melhor os profissionais e as instituições de saúde para essa transformação, Dr. Sagai? A gente tem modelos no mundo assim, e o Brasil ainda vive essa dicotomia de direita e esquerda, de politizar tudo, sabe? O dia que o Brasil acordar e ver a realidade, que o certo é certo, que o duvidoso é duvidoso e que o errado é errado, e começar a fazer as coisas certas, vai clarear tudo, né? Eu acho que um ensino de alta qualidade, não adianta formar milhões de médicos, tudo mais ou menos, sabe? Não tem sentido nenhum, porque o médico mais ou menos ele vai ter um resultado mais ou menos, e o resultado mais ou menos na saúde de uma pessoa está longe de ser o ideal. As pessoas têm que ter ótima saúde, tem que ter um perfil de saúde física, mental, muito forte para ter um resultado social. Então, você imagina, tem que pegar os médicos que têm o dom de médico e investir em alta qualidade, né? Pegar os hospitais, o centro, né? E o governo investir em pessoas que têm potencial de ser investido. Não adianta ficar criando oportunidade para as pessoas porque é assim, porque nasceu numa situação diferente e por causa dessa situação diferente vai ter que ter a mesma oportunidade de uma pessoa com altíssima qualidade profissional, entendeu? Então, enquanto ficar nesse mundo desperdiçando energia, investimento nessa área, porque as coisas boas vai trazer as coisas boas para as pessoas mais simples. Tudo tem um degrau, tem pessoas que vai ser uma ótimo, né, na sua função. Todo mundo pode ser muito bom naquilo que faz e tem funções que aparentemente é mais simples, mas de uma valia enorme, né? Você vê um técnico de enfermagem boa, nossa, para nós é
uma instrumentadora, né? sabe, de qualidade, resolve uma cirurgia de uma maneira muito mais qualificada, entendeu? Então, agora, transformar aquela técnica de enfermagem, que tem um dom, uma qualidade de auxílio, num cirurgião ou num médico, é muito difícil, a luta e não vai chegar lá. Então já pega alguém que tem esse dom, tem condições e em vez daí faz uma equipe. Então tem né, as equipes têm todas. Desenvolvimentos em então cada área, né? O Brasil quer universalizar tudo. Uma coisa não tem lógica. Né? Você pega 7 filhos, 5 filhos. Um é diferente do outro. Dons todos são importantes, né? Todos são iguais perante o coração. Sim. Mas perante o trabalho, é diferente. Doutor Sagaia, para a gente finalizar esse bate-papo, qual a mensagem que o senhor consideraria aí deixar aqui no Valor Humano, que seria mais importante para os profissionais da saúde e para a população também, no que se refere à importância de investir em tecnologia e inovação na medicina? A inovação, a tecnologia não é só o robô, né? Em tudo, né? Em tudo. A gente tem que pensar assim de uma maneira global. Mas essa oportunidade de ser tecnológico, moderno, depende do profissional, né? Então a gente tem que fazer um trabalho de coach, de liderança, de cultura dentro de uma empresa, de um hospital, de uma universidade, uma cidade, né? E num país. Tá? Eu acho que a gente tem que mudar o disco desse país, discutir coisas importantes, né? E buscar a verdade, buscar as coisas boas, né? A medicina, graças a Deus, a medicina é o único não digo, mas é uma das especialidades onde a política não tem sentido nenhum. A medicina só existe o correto e a verdade. Se você fizer correto, vai ter um resultado bom. Se você fizer errado, vai ter um resultado ruim. Entendeu? Então, a medicina não pode ter lado, não pode tem que ser focada e fazer as coisas corretas. Então, nesse sentido, a tecnologia é uma coisa boa, é uma realidade. É uma coisa que, se a gente ficar negando a tecnologia porque é caro, porque não sei o quê, porque aquilo, não dá. Então a gente tem que ser assim, muito honesto, tem que correr atrás, né? E tem que modernizar e tem que saber usar a modernidade de uma maneira correta, porque ela pode ser de uma maneira errada, né? A inteligência artificial hoje está nesse questionamento porque ela pode usar de todos os lados. Mas para a medicina, se a gente usar corretamente, nossa, vai ajudar demais. Vai ajudar de uma maneira decisiva porque ela é boa. Tá certo. Tá, então, olha, doutor Sagaia, quero agradecer muito a sua participação aqui no Valor Humano. Espero que a gente não espere 5 anos, né, para ter outras notícias a respeito acho que é da muito, robótica, né? Daqui o ano que vem já está diferente. Eu acho que já vai estar diferente. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, tá? Eu que agradeço a você, Soraya, e ao público aí, né? Espero ter levado umas informações, né? Eu sou um médico empolgado, né? Apaixonado pela robótica, né? A gente já percebeu. Exatamente, e a gente quer levar isso, né? E essa perspectiva futura do que é a medicina, do que é a robótica, do que é a vida, né? Excelente. E para você que acompanhou esse bate-papo, se você tem interesse em outros conteúdos como esse, você pode se inscrever no nosso canal. É só entrar no YouTube, TV Medicina e Saúde, ou seguir-nos também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!